tem agora para falar de mercado do boi gordo, mercado do gado magro também, efeito das tarifas do Donald Trump, que podem ou devem entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto. E para falar a respeito deste assunto, a gente vai conversar com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que participa desta edição de Agricultura BR. Ronald, é sempre um prazer conversar contigo. E ainda não tem tarifa valendo, mas há os seus efeitos, né? E esses efeitos estão em um cenário em que frigorífico está fora da ponta compradora, onde há negócios, esses negócios estão pressionando o preço da arroba do boi gordo, da vaca, da novilha e assim por diante, mostrando um cenário de incertezas. Ao mesmo passo que as exportações de carne bovina não têm incertezas, continuam vindo com volumes muito fortes. Ronald, qual é o seu entendimento para este momento da pecuária brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E há um trocadilho aí, né, Fabiano? A exportação vem subindo e o preço vem caindo. E quando você olha para realmente o fato foi muito especulativo, tá, Fabiano? A gente viu um movimento, esse movimento me preocupa, porque o Brasil parece um país de oportunidade, e quem é que está aproveitando essa oportunidade para comprar mais barato? Quando você olha os números, são 13% a 11%, depende da fonte que você olha, 12%. Vamos trabalhar aqui com esse número redondo. 12% da nossa exportação é destinado para os Estados Unidos. Se eu pego esses 12% e jogo sobre a nossa produção total, a gente está falando de 2,3%, 2,4% da nossa produção é destinado para os Estados Unidos. Isso dá menos aí, se a gente colocar, de 12 dias de consumo da população brasileira. O outro ponto que a gente deveria olhar com atenção é, assim, de curto prazo, uma oferta um pouco maior, devido àquela oferta, talvez, que a gente já via lá no mês de julho. O mês de julho, as escalas começou alongando, o preço já começou esfriando, mas não justifica as quedas. O boi caiu em média 14% nos últimos 12, 13, 14 dias. Eu estava no estado do Pará, e estava no Maranhão palestrando, indo para o Pará, essa notícia surgiu aí. Eu não tive tempo de gravar no mesmo dia, gravei 3 dias depois, e eu deixei meu posicionamento. O que eu quero trazer aqui para você, que o mercado hoje justifica um fundo do poço. Não tem mais boi suficiente no segundo semestre, porque as demandas aumentam, oferta menor de animais. Hoje, o número de abate de fêmea no Mato Grosso representa 52% dos animais que foram abatidos do próprio ambiente de fêmea. Quando você olha o histórico, dentro do setembro, dentro do outubro, esse número cai para casa dos 35%, 34%. Então, sim, a gente vai ter menos animais nos próximos dias, demanda crescente e, por si só, justifica o boi voltar a subir. Estamos falando de um boi 360, nem 370, mas um boi de 330, 325 pode ser muito, muito visualizado hoje, olhando que também não há estímulo para o investidor de fora colocar boi no confinamento. Uma coisa é o pecuarista tradicional colocar um boi no confinamento, uma coisa é o investidor que olha para os boitel, para os grandes confinamentos, como oportunidade de rentabilizar o seu dinheiro melhor. Hoje, uma rentabilidade em torno de 13%, 14%, em torno de 45%, 50 dias atrás, mesmo com a entrada do milho mais barato, hoje a rentabilidade do confinamento é 6,5%, 7%, o que nos diz que, por si só, o mercado caiu muito mais especulativamente do que necessariamente um fato concreto de paralisação da nossa exportação, algo nesse sentido. Ronald, até tem uma conversa que eu estou tendo relativamente não, mas quase que diariamente com vários pecuaristas em relação à venda desses animais. Alguns apontam, né, quando eles colocam a questão do preço, eles monetizam mesmo. São R$25 de queda, Fabiano, nesse mês de julho, por conta dessa situação que foi criada. Qual que é a relevância, o impacto tão grande assim? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem, até porque é o estado que mais exporta para os Estados Unidos. Mas quando você olha num total, dá para onde vai essa carne bovina, a gente enxerga que os outros destinos e o próprio consumo interno mostram um cenário muito mais evidente, muito mais forte para essas indústrias. Então eu vou colocar algumas questões que eu costumo receber aqui no canal do Boi e também nas mídias sociais. Primeiro, Fabiano, o que eu faço? Continuo no mercado? Eu tenho respondido, Ronald, eu quero saber se você concorda. Se puder ficar longe, se não tem trava, se não tem nenhum tipo de negócio feito antes, é melhor se afastar um pouco, pelo menos num curto prazo. A outra questão que é colocada é que quem está perdendo é o pecuarista, porque a indústria frigorífica não perde, Ronald. A indústria frigorífica não tem perdido, pelo menos até agora, os números parciais, como este da Secretaria de Comércio Exterior, mostram que o cenário não é de perda para a indústria ainda, tem se reposicionado. Como é que você entende isso para conversar com esse pecuarista que está vendo um cenário que, na verdade, toda a pressão está sobre ele?
Fabiano, eu vou fazer uma pergunta, talvez você tenha ela de cabeça. Quanto tempo você já fala de boi aqui no Agricultura BR, nos canais aí? Que, uns 10 anos, 12, 13, um pouco mais, um pouco menos? 20, Ronald. Então você já viu muita coisa nesse mercado, concorda? Sim, sim. Nada de novo, não me surpreenda. O que eu quero trazer aqui é que o mercado pecuário, ano após ano, meu amigo fez até um levantamento esses dias, outro analista, consultor de mercado, muito, muito preciso, muito cirúrgico, que ele trouxe ali que a cada 14 meses acontece um fato novo. É a vaca louca, é a paralisação da exportação para a China, é o governo que decidiu aumentar o juro, diversa, como aconteceu agora. Então, assim, dicas práticas que foi o que você trouxe. Eu olho para você aqui, até internamente, posso te abrir isso aqui agora ao vivo. Eu, Matheus, Cristiano, gostamos muito das entrevistas com você, que você faz pergunta pertinente. Pergunta de quem conhece, tem um traquejo, uma vivência do pecuarista, do produtor rural. Tá, você tá com um boi pronto, o boi tá gordo, não tá ganhando mais peso, vai embora, vende o seu animal. Novilha gorda, 14 arroba, já ganha premiação China, vende vaca gorda, não tá ganhando, 15 arroba, 14 arroba mesmo. 15, 16 que seja, venda e volta para sua compra de reposição. Ronald, não vou comprar uma reposição. Esse é meu último giro, volto só em final de outubro para novembro para as compras. Então venda seu gado agora, vai na bolsa e compra um seguro de alta. Como é que eu faço seguro de alta? Você pode fazer via contrato, via opções ou via o ITF do boi. Que aí você compra um ativo que está participando da alta caso o boi suba. Orientações práticas. Meu boi ainda tem espaço para botar mais uma arroba e meia, está com 19, pode chegar até 20, 21. Minha novilha está com 12, pode. Tem capim, tem espaço, segura. Está no confinamento, não precisa ligar hoje para botar boi na escala do setembro, do outubro. Ronald, já vendi meu boi lá em meados de 30 dias atrás, 40, já tinha feito uma trava futura do boi outubro, já tinha travado 337, 340, novembro. O que eu faço agora? Faça um seguro de alta. Você tem uma oportunidade de melhorar o seu preço que você já travou. O boi caiu R$25, futuro, você monta um seguro de alta. Você está me dizendo que o boi caiu dos 340 para os 310, que era no outubro ontem, hoje está 315, subindo R$5 na bolsa. Você está me dizendo que eu vou continuar participando do alta? É isso aí. Para garantir o seu poder de compra na reposição. Porque quando você olha, o mercado hoje está nos mostrando uma oportunidade, Fabiano. Eu acho que assim, é perceptível isso. E aí, não precisa falar, o atacado varejo teve leve correções. O boi caiu quantos nesses últimos 20 dias? Caiu 13, 12% nos indicadores que você olha? A carne no atacado caiu. Então, assim, alguém está ficando com essa conta. Resumindo, ontem um cliente me trouxe um dado aqui. Quanto é uma picanha hoje num supermercado do Mato Grosso do Sul, aí em Dourados? R$90? R$100? Opa, para vender uma roupa de vaca sendo ofertada para o cliente hoje no MS a 260, 265, imagino que essa conta é muito positiva para a cadeia subsequente, né? Então, a gente precisa pontuar isso aqui também. Muito bem, Ronald, em 2 minutos, já que você citou o mercado de reposição, como é que esse cenário que a gente está vendo para boi gordo, que tem essa relação direta com o elo posterior, que é a indústria, como é que essa situação toda tem afetado esse mercado de reposição? Mercado de reposição caiu em média 2% no último mês. Se eu pego nos últimos meses, se eu pego aí uma variação um pouco maior e neutralizou. Tá, teve correções. Então, um bezerro aí que estava muito aquecido, teve correções aí de 50, 40, R$200, depende da região. Extremo centro-oeste, região do Goiás. E aí o próprio indicador CPE Mato Grosso do Sul mostrou isso. Mato Grosso teve correções nesse patamar. Quando você olha Maranhão, Parazão, bezerro lateralizou e até teve valorização. Eu estava na Transamazônica agora e percebi isso. Bezerro estava a R$11, hoje continua o mesmo bezerro de R$11. Estava em algumas regiões com logística um pouco mais apertada, mais ruim, questão de estrada de chão. R$10,80, opa, bezerro hoje continua R$10,80, R$11, R$11,20, depende se for a Transamazônica, R$11,30. Então o mercado teve correções, mas nada tão parecido com foi o boi. Por quê, meu amigo? Até para fechar aqui a prosa, porque vivemos 3 anos de abate grandes de fêmea que vai colocar menos animais no mercado. Se a gente vai ter muitos fêmeas para abate, espero que vai acontecer no boi, olhando o segundo semestre, olhando para o ano que vem. Então, assim, o cenário, o ciclo, a tendência de mercado não mudou. Eu vejo hoje, só até do MS, região, estava falando com um cliente, região de Bela Vista, do MS aí, com preocupação, teve 3 anos muito difícil. As médias dele nos últimos 4 anos está 32 sacas por hectare. Ele é pecuarista, entrou na soja, está pensando em voltar para o boi de novo. Então eu vejo cada dia mais esse interesse, entendeu? Eu acho que o momento hoje nos deu oportunidade. A gente falava com frequência. Cadê, Ronald? Esse bezerro não vai me dar uma oportunidade? O bezerro está subindo mais que o boi? Opa, o boi caiu muito. Talvez o bezerro vai te dar uma oportunidade de você fazer estoque pensando no segundo semestre aí, pensando no ano 26.